Bom, senhores, salve Maria. Eu vou começar aqui a correção da atividade da apostila que eu passei da página 2 até a página 12. Porém, nas páginas anteriores é mais explicação, definição, tudo que nós já havíamos visto antes, né? Eu pedi para os senhores recordarem. O exercício começa na página 5, questão 1. Então, página 5, questão 1, leia a tabela e responda. Qual a temperatura registrada em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, a temperatura foi de 21 graus Celsius. Letra B, qual a temperatura... De novo. Foi repetido aqui, tá? Então, aqui tá perguntando novamente a temperatura registrada em Belo Horizonte. Letra C, qual o lugar que registrou a menor temperatura? A menor temperatura, nós podemos dizer que foi no Alasca. Vou botar aqui, Alasca, registrou menos 10 graus Celsius. Qual lugar registrou a maior temperatura? Maior temperatura, Rio de Janeiro. Letra E. Quais os lugares que registraram temperaturas negativas? Temperatura negativa, Paris, Estocolmo e Alasca. Aqui, Paris, Estocolmo e Alasca. Quais os lugares que registraram temperatura positiva? Temperatura positiva nós temos o Rio de Janeiro, sempre com temperatura positiva, muito calor, né? João Pessoa. Temos aqui Macapá, Belo Horizonte, tem mais, e Curitiba. Esses são os locais com temperatura positiva. Questão 2, leia a imagem. Eu tenho aqui a temperatura, tenho aqui 0 metros, 5 metros acima do nível do mar, 5 metros abaixo do nível do mar e 12 metros abaixo do nível do mar. O 0 metros é a superfície do mar. Acima dele nós temos as medidas positivas e abaixo as negativas. Considerando que na superfície do mar a altitude é 0, utilize números negativos para indicar altitudes abaixo da superfície do mar e números positivos para indicar altitudes acima do nível do mar. Responde. Qual a altitude do mergulhador? O mergulhador aqui atingiu menos 12 metros. Qual a altitude das gaivotas? As gaivotas estão aqui a uma temperatura, a uma medida de 5 metros. Vou botar mais 5 metros. E aqui o cardume? O cardume está aqui em menos 5 metros. Letra D. Quais os seres vivos que encontram em altitude negativa? Em altitude negativa, nós temos aqui o peixe. Nós temos a tartaruga. Nós temos o mergulhador. Nós temos aqui o cavalo marinho. Qual é a altitude do barco? O barco está a 5 metros. Aqui tem outros exemplos de utilização de números negativos, quando falamos de saldo de gols.
Quando a equipe marca mais gols do que leva, fica com saldo de gols positivo. Então, quando marca mais do que leva, fica com saldo positivo. Quando a equipe leva mais do que marca, fica com saldo de gols negativo. O saldo de gols é calculado subtraindo o número de gols sofridos do número de gols marcados. Então, o saldo de gols está aqui, saldo de gols é o número de gols marcados menos o número de gols sofridos. Fique ligado, saldo de gols positivo representa com mais, saldo de gol negativo menos. Questão 3, agora escreva como podemos representar essa situação. Saldo positivo, vou representar com mais 22. Saldo negativo, menos 8. Um saldo de 4 gols contra. Se for contra, está com saldo negativo, menos 4. Um saldo de 6 gols a favor, mais 6. Agora vamos para a página 7. Página 7. Complete a tabela. No final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016, da Série A, o Palmeiras de São Paulo foi campeão com 62 gols marcados e 32 gols sofridos. Já o Internacional foi rebaixado com 35 gols marcados e 41 sofridos. Tá aqui a tabela, o time de Palmeiras, o saldo de gols e o Internacional também. Portanto, verificamos que o saldo de gols é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos. É de Palmeiras marcou 62, sofreu 32, ficou com 30 com saldo positivo. Internacional marcou 35, sofreu 41, ficou com saldo negativo. Agora responda, qual time que ficou com saldo de gols positivo? Quem ficou com saldo de gols positivo foi Palmeiras. Qual time ficou com saldo de gols negativo? Aqui foi o Internacional. Quem sofreu mais gols? Quem sofreu mais gols? O Internacional. Quem marcou mais gols? Palmeiras. Olhando lá na tabela, nós temos todas essas informações. Página 8. Os extratos bancários também podem apresentar valores negativos. Em linguagem matemática, observe as seguintes situações bancárias. Crédito de R$200 ficou positivo. Débito de R$120 menos 120. Dívida de 500 menos dívida de 580 menos 580. Depósito de 90 mais 90. Saque de 200 menos 200. Retirada de 50 menos 50. Temos que ficar atentos. Crédito e depósito são palavras relacionadas à soma ou adição. Débito, retirada, saque e dívidas são palavras relacionadas à subtração. Coloquem PC aqui nessa dica, ó. É importante vocês saberem essas palavras. Os créditos e os depósitos são representados por números positivos e os débitos, retiradas, saques e dívidas são representados por números negativos. E PC aqui também, tá? Bom, na página 9, leia ao lado um extrato de movimentação bancária apresentando créditos, depósitos e débitos, saques ou pagamentos. Note que, após serem efetuados os créditos e os débitos, o saldo da conta ficou negativo em R$10, ou seja, menos R$10. Tá aqui o extrato, o saldo final ficou negativo. Analisando o mesmo extrato bancário, responde: quais são os valores positivos? Valores positivos, nós temos aqui o saldo anterior e o crédito. Valores positivos são o saldo anterior
Qual foi o saldo anterior? De R$ 545. E o crédito de R$ 100 que apareceu ali. E o crédito de R$ 100, tá? Quais os valores negativos? Valores negativos eu tenho conta paga, qual foi o valor da conta paga? Vou botar aqui menos R$ 45. Temos aí tarifa paga. Qual foi o valor da tarifa paga? Foi de menos R$ 10. E outra conta paga, no valor de R$ 600. E o saldo que ficou negativo em menos R$ 10. Termino aqui de anotar as respostas. O que o saldo final representa? O saldo final representa o crédito ou o débito, o crédito que a pessoa tem, ou o débito, ou seja, quanto que a pessoa tem de crédito, quanto que a pessoa deve após algumas movimentações. Após algumas movimentações. Questão 6. Um elevador se encontra no andar térreo de um edifício, usando números inteiros positivos ou negativos e considerando o térreo como origem, indique o andar onde o elevador se encontra. Bom, ele está partindo do térreo. Então, se ele está no térreo, ele está no 0. Bom, ele sobe 5, 2, 3, 4, 5. Ele subiu 5, depois ele desceu 1, 2, aí ele ficou aqui no terceiro. Depois ele desceu 9. Então, vai descer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui tá no menos 6. Calma aí. Ele sobe 5, desce 2, depois ele sobe 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele tá aqui no 12º. Subiu 9, ele desce 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui ele tá aqui no sexto. Depois ele desce 4. 1, 2, 3, 4. Para no segundo. Depois ele sobe 2. 1, 2. Ele para aqui no quarto andar. Olha que movimentação. Eu tive que fazer aqui uma linha para poder acompanhar essas movimentações aqui, tá? Então, ele se encontra no quarto andar. Ah, tá. Indica o andar que o elevador... Se ele sobe 5, ele saiu do 0 e subiu 5. Ele tá aqui no 5º andar. Se ele desce 2, ele vai estar no 3º andar. Bom, se ele sobe 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai estar, ele sobe 9 e desce 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai ficar no 6º andar. Se ele tá no 6º,
sexto. Ele desce 4, 1, 2, 3, 4. Ele desce 4 e sobe 2, 1, 2. Ele vai parar no quarto andar. Senhores, olhem só. Essa questão aqui, tá? Dá uma dupla interpretação. Esse resultado aqui que eu coloquei foi fazendo aqui as movimentações no elevador consecutivas, terminando uma movimentação, fazendo outra, terminando um e fazendo outra. Mas aqui agora também pode, se ele tá no zero, porque aqui o térreo é o zero. Subiu 5, ele vai parar no quinto. Se ele tá no zero e para e desce 2, ele vai estar no subsolo, no menos 2. Se ele sobe 9 e desce 6, ele vai ficar no terceiro. Se ele desce 4 e sobe 2, ele vai ficar no menos 2. Mas eu vou considerar apenas essas movimentações consecutivas, tá certo? Questão 7. Joaquim tem no momento um saldo de R$5.000 no banco. Usando números inteiros positivos e negativos, escreva o saldo dele se ele fizer um depósito de 2.000. 5.000 mais 2.000, ele vai ficar com saldo de R$7.000. Se ele tem 5.000 e faz uma retirada de 6.000, ele vai ficar com saldo negativo de R$1.000. Ok? Bom, aqui na página 10 nós estamos falando sobre localização de números inteiros na reta numérica. Vamos aqui aos exercícios. Questão 1. Indique os números representados pelas letras A, B, C e D. Bom, se aqui é o menos 4, aqui é o menos 6, na letra A nós temos o menos 5. Na letra B nós vamos ter o menos 1. Na letra C eu vou ter o 2. Na letra D eu vou ter o 6. Trace uma reta numérica e marque os números. Senhores, eu não vou ter como fazer aqui a reta certinha com a régua, porque eu estou aqui apoiando o celular, então não vou ter como segurar. Mas aqui, se aqui eu coloco 0, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 2, aqui eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Os senhores aqui, eu aconselho que os senhores façam com a régua, dando a distância de 1 centímetro entre um intervalo e o outro, ok? Senhores, eu estou indo bem direto, porque tudo isso nós havíamos visto antes aí, né, dessa mudança aí para atividade à distância e do recesso que nós tivemos. Considere o conjunto dos números inteiros e responda. Qual é o antecessor de menos 2? Presta atenção. Se aqui eu tenho um número, tudo que está à direita é o seu sucessor. Tudo que está à esquerda é o antecessor. Se aqui é o número menos 2, então o antecessor dele vai ser o menos 3. O antecessor de 20, vai ser 19. O sucessor de menos 60, se aqui está menos 60, o sucessor é menos 59. O sucessor de menos 5 vai ser menos 4. O antecessor do 0, menos 1. Tá? Leia os números apresentados a seguir. Agora responda quais desses números são números inteiros. Números inteiros eu tenho aqui menos 4, 5, menos 1, 0, menos 231. Então, vou botar aqui menos 4, mais 5, menos 1, 0, menos 200 e mais 31. Quais desses números são números naturais? Números naturais é só o 0 e os números positivos. Então, eu tenho 0, 5 e mais 31, ok? Bom, finalizamos aí as atividades que eu passei, né, para serem feitas na semana passada. Então, aqui a correção. Salve Maria!